Amados, eu gostaria de nessa noite pensar com os amados irmãos continuar pensando com os irmãos sobre o nosso tema, constância. E quero nessa oportunidade, tomando como base Tiago capítulo 5, verso 7 ao verso de número 11, pensar junto nessa noite sobre esse tema, ser firme e constante, um desafio para a vida toda. Ser firme e constante não é um desafio de um dia, não é um desafio de uma semana, não é desafio de um mês, de um ano. Ser firme e constante é um desafio para a vida toda. E sabemos que não é fácil. Não é fácil para você, não é fácil para ninguém, mas precisamos ser firmes e constantes. Nós cremos que tudo que está acontecendo são sinais de que Jesus está batendo a porta, que Jesus está voltando. E quando você menos perceber, eu falei isso um dia, talvez alguns irmãos podem ter uma interpretação, mas não fique preocupado com interpretação nesse momento. Mas eu sei que um dia a irmã Silvia vai amanhecer, não vai anoitecer. Vai estar com Jesus. A irmã Sebastiana, todos nós que confessamos a Jesus como Senhor e Salvador. Arde em nós essa esperança, essa expectativa de que em breve Jesus virá. Alguém pode dizer, eu não creio. Não muda nada, meu amado. Não muda nada. Se você crê ou não crê, a Bíblia diz que todos os olhos verão. Todos os olhos verão esse dia grandioso, maravilhoso a acontecer. Veja o que Tiago então escreve. Tiago, ele não escreve para uma igreja específica, como foi o caso de Paulo. Paulo endereça as suas cartas, uma hora a Filipe, outra hora aos Efésios, e Tiago, ele não escreve tendo como na mente uma igreja, um local, uma cidade. Ele escreve para os cristãos dispersos pela Ásia, pela Europa, durante o Império Romano, quando então acontece uma grande perseguição por parte do Império Romano, e os cristãos espalham pelo mundo. Então Tiago escreve para esses cristãos espalhados pelo mundo. Não pensava em uma igreja local. E ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda, até que o Senhor venha. Aí ele começa a nos dar algum exemplo. E sobre esses exemplos que eu gostaria de pensar com os irmãos hoje à noite. Ele dá o primeiro exemplo, que é o exemplo do lavrador. Ele diz, vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Continua, meu amado irmão, linguagem de hoje nós estamos lendo aqui, tá, amado? Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem. Pode bater aí na coxa aí do irmão que está aí do seu lado e falar, não desanime. Diga para ele aí, não desanime. Não desanime. Se tiver meio dormindo, dá uma saculejada nele aí. Está cedo para dormir também. Vocês também precisam ter paciência.
não desanimem, pois o Senhor virá logo, né? Virá logo. Irmãos, não se queixem uns dos outros para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, está pronto para vir. Lembre-se dos profetas que falaram em nome do Senhor e os tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. Continua. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado. Feliz por ter suportado o sofrimento. Quem é feliz passando por sofrimento? Só em Deus. Só em Deus. Passar com felicidade quando o sofrimento vem, com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou, porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Eu acho interessante também, amado, como Tiago ele termina aí esse texto colocando o exemplo de Jó e declarando que o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Como entender isso? Um homem que passou pelo que passou, e depois encerra falando sobre ele, afirmando que Deus é cheio de bondade e de misericórdia. Ser firme e constante, um desafio para a vida toda. O apóstolo Paulo, se nós olharmos para a vida do apóstolo Paulo, algumas vezes ele pede oração para quem ele escreve, ele pede oração deles. Oração para que ele pudesse ser fortalecido nos seus momentos de fraqueza. E ele tinha uma preocupação de que ele pudesse falar do amor de Deus para muitos e no final ele mesmo ser reprovado. Ele mesmo não alcançar aquilo que ele pregou para outras pessoas, de ele ser, dele não alcançar aquilo que ele espera alcançar também. Quando lemos a palavra de Deus, Paulo fala sobre Demas. 2 Timóteo capítulo 3, Paulo fala sobre Demas. E ele diz, Demas me abandonou. Ou seja, Demas, ele andou com Jesus por um tempo. Por um tempo ele foi fiel ao Senhor. Por um tempo ele congregou junto com os irmãos. Cultuou, adorou ao Senhor junto com a igreja. E para Paulo, então, destacar o nome do irmão Demas, certamente ele foi até uma pessoa ilustre no meio dos irmãos. Mas aí Paulo diz que Demas me abandonou. Tendo amado o presente século, Demas me abandonou. E nesse mesmo texto ele fala, relaciona de outros nomes, outras pessoas que andaram com ele, foram companheiro dele, sentou, quem sabe, ao lado dele, em uma congregação. E hoje Paulo, olhando ao lado, aquela cadeira não está mais ocupada. Aquela pessoa ficou pelo meio do caminho. Ser firme e constante, um desafio para a vida toda. Paulo, melhor dizendo, Salmo de número 73, já lemos aqui apenas para lembrar, para entrar naquilo que nós queremos trazer aos irmãos hoje à noite. Salmo de número 73, a Bíblia diz, Asaf, também um homem de Deus, também um homem que amava ao Senhor,
mas alguma coisa aconteceu na vida de Asaf, e a Bíblia diz que Asaf, ele não abandonou ao Senhor, mas a Bíblia diz que ele quase se desviou. Ele quase tropeçou e caiu. Quase ele também deixa de servir ao Senhor. Se Demas não suportou a caminhada com Jesus, se Asaf quase caiu e desviou, a vontade talvez que você já teve de desviar, você não é único. Você não é a única pessoa a talvez cogitar isso. Outras pessoas já cogitaram e até fizeram isso. Mas por que eles fizeram isso? E qual foi a consequência na vida dessas pessoas depois que abandonaram a Jesus? A vida melhorou? Tornou-se melhor do que andar com Jesus? O filho pródigo abandona a casa do seu pai, iludido de que lá fora era melhor. Ele deixou de ser constante. Abandona a casa do seu pai, cai na mais profunda miséria humana. E lá, no meio dos porcos, no meio da lama, ele lembra com saudade o tempo que ele estava junto com seu pai, desfrutando daquele ambiente agradável, daquele ambiente bom, saudável, agora distante, com fome, doente, miserável, sofrendo. Ele toma uma atitude, ele volta para a casa do seu pai. Ser firme e constante, um desafio para a vida toda. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, verso de número 2, o apóstolo Paulo ele diz assim: eu lhes expus o evangelho para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Quando Paulo declara isso para a igreja da Galácia, lembrando que Galácia também era uma região, então Paulo, quando escreve isso para os irmãos da Galácia, ele fala: olha, eu entendi há muito tempo atrás que Deus tem um propósito para a minha vida. Assim também, amado, como Deus tem um propósito para a vida de cada pessoa que aqui está. Deus tem um propósito para a sua vida, meu irmão. Você não está aqui passeando, não estamos aqui fazendo turismo. Deus tem um propósito para a sua vida. E Paulo, ele entendeu isso, né? Ele falou isso, olha, para que eu não corra em vão. Há muitas pessoas, amado, por não entender o propósito de Deus na sua vida, elas estão correndo em vão. Elas estão correndo em vão. E aí muitas vezes ela mesma se surpreende consigo mesma e pergunta: será que não estou correndo em vão? Será que não estou fazendo isso em vão? Será que não estou acumulando e tudo isso é em vão? Será que há sentido no que eu estou fazendo? Será que há sentido no trabalho que eu faço? Será que há sentido nessa minha preocupação de ficar rico? Será que há explicação? Será que não é correr em vão, ficar trabalhando e só pensando em herança, em casa, em patrimônio? Paulo lhe diz: eu compreendi a razão, o meu existir tem um propósito, e para que eu não passe em vão, para que eu não corra em vão, então eu expus o evangelho a vocês. Minha vida tem sentido, a sua vida tem sentido. Não importa qual é a sua posição econômica, financeira, social, intelectual, não importa.
Sua vida tem sentido. Há uma razão de você estar aqui. Paulo, ele compreendeu isso. Para que nós tenhamos, amado, eu creio, o primeiro passo para viver uma vida constante, para viver uma vida firme, em todos os aspectos, nós precisamos descobrir o propósito de Deus para a minha vida. Por que eu estou aqui? Qual é a razão de eu fazer tudo aquilo que eu faço? Viver da maneira como eu vivo? Qual é a razão? Qual é o sentido disso tudo? Onde está o sentido da vida? Onde está a razão de viver? Muitas pessoas encontram isso, resposta para isso, cedo na vida. Mas outros demoram mais. E aí sofrem mais, porque demoram a entender. O apóstolo Paulo, ele entendeu, né, a razão, o propósito de Deus. E aí ele convoca os irmãos em outra carta, não agora escrevendo aos Gálatas, mas o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, verso de número 16, Paulo, e essa convocação que Paulo faz aqui aos irmãos de Filipe, cabia bem também para os irmãos da Galácia, e cabe bem para mim e para você também. Ele diz, olha, se vocês agora, eu expus a palavra do Senhor a vocês, e agora está diante de vocês de preservar aquilo que eu deixei, aquilo que eu ensinei, aquilo que vocês têm aprendido no decorrer da sua vida cristã, vocês têm que preservar. Vocês têm que preservar, Filipenses capítulo 2, verso de número 16, preservando a palavra da vida. Então, quando Cristo voltar, como ficareis satisfeito, sabendo que não corri, nem me esforcei em vão? Paulo estava percebendo o desafio para os irmãos da igreja de Filipe permanecer firme e constante. Quando Tiago escreve a sua carta aos irmãos espalhados pela Ásia, ele percebe a mesma coisa. Ele tem a mesma preocupação de fazer aqueles irmãos, trazer aqueles irmãos para que olhassem, para que prestassem atenção. E ele então se preocupa com aqueles irmãos, invocando, clamando, apelando para que eles tenham paciência quando passarem por tribulação, quando passarem por adversidade. Tenham paciência, não desanimem, não fiquem desestimulados, não fiquem cabisbaixos, não fiquem por aí vagueando como se fôssemos pessoas desnorteadas. Temos um tesouro, porque nós temos a certeza da vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Nossa vida tem sentido, nossa vida tem razão. E Paulo, ele percebe isso na igreja de Filipe, né? Tiago percebe isso, as igrejas espalhadas pela Ásia. Paulo percebe isso na igreja de Tessalônica, quando escreve as duas cartas. Receio, preocupação de que alguns irmãos, no decorrer da caminhada, deixassem de ser firmes e de ser constantes. Nós sabemos, amado, que ter uma vida inconstante não nos leva a lugar nenhum. Viver uma vida inconstante apenas atrasa o que Deus tem para fazer em mim e através de mim. Inconstante na fé apenas atrasa
apenas dificulta mais, né, o agir de Deus, quando nós não conseguimos permanecer firme e constante na presença do Senhor. E esse desafio de ser firme e constante é um desafio para a vida toda. Nós temos que ser firme, não basta ser firme e ser constante. Lembrar, quando eu era adolescente, como eu era firme, como eu era constante. O dia que eu converti, como os primeiros anos de vida cristã foi maravilhosa, foi tremenda. Mas e agora, irmão? Você morreu? Mas e agora? O que aconteceu? O fogo acabou? Onde está a alegria? Onde está o desejo, o fervor, o ânimo? Esses dias atrás, amado, eu quero que você receba essa palavra aos irmãos, principalmente membros do ministério. Membros dos ministérios, líder de ministério. Eu tenho percebido que muitos irmãos só têm vindo à igreja o dia que é escalado para alguma coisa. Querido, se você vem na igreja apenas porque você foi escalado no seu ministério, a sua motivação está errada. Eu não venho à casa do Senhor porque eu fui escalado para tocar, para cantar, para dançar, para ficar na introdução. Eu venho à igreja porque eu tenho saudade do meu Deus, porque eu sinto falta do meu Deus, porque aqui eu me realizo, porque aqui eu me encontro, porque aqui Deus fala comigo. Mas eu tenho preocupado com essa inconstância de algumas pessoas, né? Pessoas que não são firmes, que não são constantes. E Paulo, ele fala isso aos irmãos, escrevendo também, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso de número 5, Paulo diz assim: foi por isso que, não suportando mais esperar, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso trabalho. Como é desagradável para alguém que depois de ter tanto trabalho com alguma coisa, e aí ele vai olhar para o resultado, ele olha e fala: olha, que resultado? Não teve resultado nenhum. Paulo estava preocupado. E ele manda Timóteo lá na igreja de Tessalônica. Ele estava preocupado, porque alguns irmãos estavam passando por provação, e essa provação que eles estavam passando, Paulo estava temendo que alguns irmãos iam balançar na fé, iam ficar desestimulados na fé. Então Paulo manda Timóteo lá para exortar aqueles irmãos, para encorajar aqueles irmãos. Irmãos, continue sendo firme e constante, porque esse desafio não é para um dia, esse desafio é para a vida toda. O que adianta ser constante por um tempo e depois não é mais constante? Onde a gente vai, o que podemos alcançar? Veja bem, amado, nesse 3 textos que nós lemos, Gálatas 2, verso 2, Filipenses capítulo 2, verso 16, 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 5, nós podemos tirar 3 conclusões. Primeiro ele fala: vocês foram expostos, o evangelho foi exposto a vocês. E agora vocês precisam preservar o que vocês receberam, para que assim, quando vocês forem provados, vocês não sejam abalados, para que vocês não sejam derrotados, para que vocês permaneçam firmes na presença do Senhor. Como eu disse, já citando, eu faço referência novamente ao irmão Asaf.
O irmão Asaf, Salmo 73, o salmo de testemunho do irmão Asaf. O irmão Asaf, ele passou por uma crise em uma determinada altura na vida dele. Temos aí alguma explicação, um fundamento para essa crise na vida do irmão Asaf. Mas é interessante, amados irmãos, que no verso de número 21 e no verso de número 22, o irmão Asaf, falando a respeito dele mesmo, ele não estava falando de outra pessoa, ele falava dele mesmo. Que quando veio a tentação, quando veio a provação na vida dele, ele não percebeu, mas ele disse que o coração dele se amargou. Ele ficou com o coração cheio de amargura, ressentimento. E ele fala do dano que isso causou na vida dele. Como isso foi terrível na vida dele. Ele ficou amargurado com o Senhor. Ele ficou amargurado com a sua vida cristã. Ele ficou cheio de amargura. Ele ficou ressentido, né? Ele ficou azedo. E aí, nesse azedume que ele estava vivendo, ele diz, né, meu coração se amargou. O coração de Asaf encheu de amargura. Ele também diz que ele ficou embrutecido e ignorante. Ele ficou embrutecido. O coração dele endureceu. Antes ele tinha um coração mole na presença do Senhor. Antes ele tinha um coração de compaixão, de graça, de misericórdia, de bondade, de louvor, de adoração. Mas agora o coração dele não tem mais lugar para louvor, para adoração, para gratidão, porque o coração dele estava amargo. Tornou-se uma pessoa amarga. Tornou-se uma pessoa azeda. E assim, por causa dessa amargura no coração, ele ficou embrutecido, perdeu a sensibilidade. Amado, eu fico imaginando uma comparação de sensibilidade. Muitas vezes, amado, nós, quando procuramos, primamos pela busca ao Senhor, nós somos mais abertos, nós somos mais receptivos. Mas quando a amargura entra no nosso coração, até aquilo que o pregador não teve como intenção nos provocar, ele entende que o pregador está me provocando, está me dando indireta, está falando da minha vida, está jogando seta para mim. Coração amargurado. Coração amargurado. E aí ele diz, meu coração, ele se tornou uma pessoa embrutecida, né? Ele era ignorante, agora ele deixa de ser ignorante, a partir do momento que ele encontra com o Senhor, mas ele volta à sua ignorância anterior. A ignorância anterior volta novamente no coração do irmão Asaf. E ele diz que ele então, ele começa a viver, a agir como um irracional. Uma pessoa que perde a capacidade de pensar de maneira sensata, de maneira equilibrada, de maneira coerente, porque ele se tornou amargurado de coração, ficou embrutecido, a ignorância voltou no coração dele, e ele então agora começa a viver como um irracional. Verso de número 21, verso de número 22, Asaf está falando aí no Salmo 73 a respeito dele próprio. Mas como terminamos no texto de Tiago, afirmando que o Senhor é eterno e misericordioso,
no verso de número 23, ele exclama: agora que isso de amargura no coração, viver de maneira embrutecida, viver como uma pessoa ignorante a respeito das coisas espirituais, viver e pensar como um irracional, ele diz: todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. O que ele está dizendo agora? Que graças a Deus, que Deus não permitiu que eu me desviasse completamente, porque o Senhor sabe que apesar dessa amargura, desse embrutecimento, dessa ignorância, dessa irracionalidade ter tomado conta da minha vida, mas o Senhor conhece o meu coração e sabe que eu amo ao Senhor. Esse é o nosso Deus, amado. Não queremos aqui em nenhum momento atacar, agredir, dizer a você, mas é dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que muitas vezes essa mesma tendência da gente deixar de ser firme, de ser constante, pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Quando a pessoa era firme no casamento, aí de repente desestabilizou. Era firme no emprego, de repente desestabilizou. Era firme na vida profissional, de repente deu um nó na cabeça dela, alguma coisa aconteceu, e ela mesma fica pasma: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não sou mais a mesma pessoa, eu não era assim, mas agora eu estou assim. O que está acontecendo comigo? Ser firme e ser constante, amado, é um desafio para a vida toda. A gente nunca sabe o que vai acontecer conosco amanhã. Por isso precisamos ficar firme e constante na presença do Senhor. Problemas vêm de toda a natureza. Problema vem, você nem precisa chamar. Ela vem, ela acontece para mim, na sua vida, na vida de todos nós. Paulo, ele fala dessa preocupação. E por isso que Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, veja bem, amado, quanta referência bíblica e povo diferente eu estou citando para você. Tiago fala para várias igrejas, uma multidão, não sabemos exatamente quantas igrejas receberam essa carta de Tiago, mas até hoje ela continua sendo espalhada pelo mundo. E essa carta de Tiago chegou até mim e chegou até você. Quantas pessoas já tiveram acesso e terão acesso à carta de Tiago? E Tiago falando da mesma preocupação, fala Paulo escrevendo para as igrejas da região da Galácia. A Galácia talvez era composta de 5 ou 6 cidades. Paulo escreve falando da preocupação. Quando Paulo escreve aos Filipenses, Paulo fala da mesma preocupação. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele escreve manifestando a mesma preocupação. E essa mesma preocupação que o Senhor ainda tem comigo e com você, que nós precisamos ser firmes e constantes na presença do Senhor. Se queremos alcançar a bênção, se queremos alcançar a salvação, se queremos alcançar tudo que Deus tem preparado para mim e para você, nós temos como desafio, meu irmão, minha irmã, de ser firme e constante no Senhor. Como você tem ouvido durante esses últimos dias, né? Você tem ouvido, você tem recebido da palavra do Senhor, porque nós podemos, amado, em Cristo descansar, que sempre o Senhor nos conduzirá em vitória.
que sempre o Senhor me conduzirá em vitória. Deus sempre conduzirá você, sua casa, sua família em vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória. Eu sou fraco, eu sou limitado, eu sou pequeno, eu sou frágil, mas o Senhor é forte e Ele venceu a morte, e o meu general guerreia as minhas lutas. Nós precisamos, graças a Deus, quando Paulo termina a primeira carta aos Coríntios, ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória, e essa vitória não é por intermédio do pastor, não é por intermédio do marido, não é por intermédio da família, não é por intermédio do seu saber intelectual, não é pela sua ideologia. A nossa vitória, aquele que nos conduz sempre em vitória, a nossa vitória é através de Jesus Cristo, que venceu a morte, o maior de todos os nossos inimigos. Todos nós temos grandes inimigos para vencer. Todos nós. Alguns inimigos a gente consegue vencer sozinho, né? Alguns gigantes a gente precisa da ajuda de alguém. É a mulher que precisa do marido, o marido que precisa da mulher, o filho que precisa do pai, do pastor, da igreja. E a gente consegue e vence. Mas algumas vitórias, amada, é só no nome do Senhor Jesus. Precisamos ser firmes e constantes. Porque se a vida com Cristo está difícil, amado, é pior sem Ele. É pior sem Ele. Eu fico imaginando nesse período de pandemia, né? De morte, medo de morte, de desespero, tanta confusão, a nossa cabeça bagunçada, e tem hora até ficamos em dúvida sobre em quem devemos acreditar, porque há tanta divergência, tanta coisa acontecendo. Mas uma coisa eu sei, amado, que ser firme e constante não depende de circunstâncias exteriores. Muitas vezes a maior guerra que temos que vencer é conosco mesmo. É comigo mesmo, não é com minha mulher, não é com alguém, é comigo mesmo, é comigo, o desafio é meu. Há desafios que alguém vai me ajudar, há desafios que eu vou vencer, mas há desafios que eu vou vencer permanecendo na presença do Senhor. Permanecendo na presença do Senhor. Para manter-se firme e constante. Veja aí o que Tiago fala para os irmãos. Que nós citamos na introdução da nossa reflexão. Para manter-se firme e constante, eu preciso, segundo Tiago 5, verso 7 ao verso de número 11, eu preciso da paciência do lavrador. Verso de número 9, portanto, né? E aí nesse portanto, quando Tiago começa a falar, veja bem, amado, veja bem, prestemos atenção na palavra. Quando Tiago começa a nos falar, aí nesse texto que nós lemos, Tiago está lembrando os irmãos, e você pode conferir aí na Bíblia, o contexto. O contexto de Tiago 5, 7. É o mesmo, é história parecida, semelhante com a história de Asaf. A história que estava preocupando Tiago aqui, ela é em vários aspectos semelhante ao Salmo de número 73.
a mesma preocupação, o mesmo testemunho de Asaf. Tiago está escrevendo aqui para os irmãos, e ele diz: olha, irmão, sejam pacientes como o lavrador. Veja bem, amado, o lavrador, ele pode e deve, né? Ele limpa, não sei se eu vou falar na sequência certa, mas os irmãos vão entender. O lavrador, ele limpa a terra, ele ara a terra, ele aduba a terra, depois ele semeia. Depois de semear, ele deve detetizar, ele talvez deve limpar, né, as pragas que vão nascendo ali. Mas aí, amado, depois que ele faz tudo isso, o que resta para o lavrador fazer? Esperar com paciência a primeira e até que venha a última chuva. A primeira chuva que vai ajudar na germinação e a última chuva que vai ajudar na maturação. Mas durante esse período, o que resta ao lavrador fazer? Há coisas na vida que eu posso fazer. Eu posso limpar a minha vida, eu posso cuidar da minha vida, zelar da minha vida, semear a boa semente, mas a coisa que eu posso fazer, depois o lavrador, ele tem que descansar. O que ele vai fazer? Se é determinado pela natureza, por Deus e pela natureza, de que da semeadura até o recolher os seus preciosos frutos, são 4 meses, não tem como ele apressar. Ele tem que esperar. Não tem muita coisa que fazer. O que nós temos que fazer, eu e você, é permanecer firme na presença do Senhor. Agora, entre alguns momentos na nossa vida, não temos nada o que fazer. E sabe o que está desesperando muitas pessoas nesses últimos dias, com esse paradeiro? É que nós ficamos habituados ao ativismo. E aí a gente fica incomodado com essa coisa meio parada. Então parar mexeu conosco, mexeu com a nossa cabeça. O lavrador, ele não tem mais o que fazer. Eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, eu vou à casa do Senhor. E tem coisa que eu tenho que sentar e esperar. E crer que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Se aquilo que você busca não alcançou, não é porque Deus não te ama. É porque Deus sabe a hora certa em que tudo deve acontecer na minha e na sua vida. Nós precisamos entender. Mas por que não aconteceu? Por que não recebi? Por que não alcancei? Por que todo mundo alcançou e eu não? Não sei, amado. O lavrador, ele fez tudo certo. Mas depois chega a uma determinada altura, não tem mais o que fazer. Se o milho demora 4 meses, né, para você comer as primeiras pamonhas, não adianta achar que vai comer pamonha no final do mês. Só se comprar na feira. Mas você tem que esperar. Tiago está usando aqui, para mim e para você, a figura do lavrador. Né? Ele faz, ele espera as primeiras e as últimas chuvas, até que ele possa recolher o precioso fruto daquilo que ele plantou. Muitas vezes, amado, nós fazemos tudo certo. Mas a coisa que está na mão do Senhor fazer
Tiago capítulo 1. Veja bem, Tiago capítulo 1. Volte aí a sua Bíblia um pouco. Verso de 2 ao verso de número 4. Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Está falando, olha, irmãos, tende por alegria o cair em provação, tende por grande alegria enfrentar o sofrimento, enfrentar a adversidade, porque Deus está trabalhando na sua vida através dessa provação, através dessa adversidade, através dessa situação difícil que você possa estar passando. Deus está trabalhando, e Ele vai mostrar, e você vai entender num futuro bem breve o que Deus tem para te ensinar. Você não pode desistir. Ser firme e constante é tarefa, é desafio para a vida toda. Segundo exemplo que Tiago nos mostra aqui na palavra, verso 10, verso 11, a primeira parte do verso 11. Paciência do lavrador. Segunda coisa, resiliência dos profetas. Resiliência, aqui eu quero entender e quero que os irmãos entendam como capacidade de passar por uma adversidade com serenidade. Não se alterar, permanece o mesmo, passa pela dificuldade, como diz aquele velho louvor, passa pela dificuldade dando glória a Deus. Ele fala da resiliência dos profetas. Tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eu quero até aproveitar que nesses dias você vai estar meio ainda mais de recesso, né? Por causa da doce aí. Mas de repente tire como propósito nesses próximos dias, estude novamente a vida de qualquer um dos profetas que você escolher aí. Escolha e veja a vida que esses profetas passaram, as experiências que eles viveram, e aonde eles chegaram, e o que eles alcançaram. E o mesmo Deus dos profetas é o meu Deus, é o seu Deus. Ele fala da resiliência dos profetas. Tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Porque nós temos esses homens, amado, como felizes. Porque graças a Deus, através desses homens, esses homens me inspiram a permanecer firme no Senhor, a confiar no Senhor, a deleitar no Senhor, a esperar no Senhor, crendo que o mesmo Deus, que apesar das lutas e tribulações que esses homens passaram, mas alcançaram a vitória, eu e você também vamos alcançar no nome de Jesus. Hebreus, eu quero aqui dar um breve relato para os irmãos. Abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11.
Eu quero ler com você Hebreus, capítulo 11, verso 33 ao verso de número 40. Hebreus, capítulo 11, verso 33 ao verso de número 40. Assim diz a palavra do Senhor. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova do escárnio, do açoite, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pelo de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E assim continua a palavra do Senhor a nos mostrar o que esses homens, eles enfrentaram. E Tiago aqui escreve dizendo: tomai por um modelo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Aqui temos um pequeno relato de como foi a vida desses homens de Deus no passado. E o outro exemplo que Tiago aqui nos apresenta, poderíamos chamar também de resiliência de Jó. Mas vamos pensar na determinação e na convicção de Jó. Verso de número 11, segunda parte, e o verso de número 12. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Eu posso aqui, amados, relatar pelo menos 3 tipos de lutas que Jó enfrentou. Jó enfrentou a primeira luta que ele enfrentou uma luta com a sua própria esposa, que não estava entendendo o que estava acontecendo. A segunda luta que Jó enfrentou era com seus amigos. Os amigos de Jó saíram dos seus lugares e eles têm uma virtude. Ficaram em silêncio, junto com Jó, apenas manifestando a sua solidariedade, a sua compaixão com Jó. Ficaram lá vários dias em silêncio. Mas a segunda luta que Jó enfrenta é com seus amigos, que também
não entenderam o que estava acontecendo. Por isso tiraram conclusão errada. A terceira luta que Jó enfrentou foi com ele mesmo. Que em meio às suas angústias, em meio às suas perturbações, em meio às suas chagas, Jó, ele chega a algum momento da sua vida, também à beira de desviar do caminho do Senhor. Mas Jó nunca perdeu a convicção. Porque no fundo ele sabia que o meu Redentor vive. Que o meu Redentor vive. Nós podemos passar com lutas, comigo mesmo, com alguém na nossa casa, com nossos amigos, mas nunca podemos perder a consciência de quem nós estamos servindo. Eu e você estamos servindo ao Senhor Jesus, que venceu a morte, que ao terceiro dia ressuscitou e que um dia virá para buscar eu e você. E estaremos para todo sempre na glória, onde não haverá pranto, onde não haverá choro, onde não haverá lágrima. Jó, a Bíblia fala, preste atenção no fim que Deus deu a Jó. Para muitas pessoas, quando veio a doença, a perda da família, a perda da riqueza, a perda dos bens, muitas pessoas talvez decretaram a derrota para Jó. Mas Jó não perdeu a convicção, porque no fundo ele sabia, eu sei que o meu Redentor vive, e porque eu sei que o meu Redentor vive, em 2021 vou permanecer firme e constante na presença do Senhor. Amém?